Olá, gente, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Você pode dar um grande sorriso para o Senhor, para a pessoa ao seu lado. Diga que bom que você está aqui, mas diga sorrindo, como é em Moçambique. Moçambique, eles dizem assim: nós temos que sorrir com todos os dentes. Eles têm uma fé em Moçambique, os irmãos lá. Eles dizem: Deus nos deu esta boca para sorrir, e nós precisamos sorrir com todos os dentes. Às vezes é uma coisa simples, mas sabe que tudo fala, né? Para mim é uma grande alegria, uma honra, um privilégio estar aqui. Eu quero crer que nesse compartilhar, eu não vou estar apenas compartilhando sobre as coisas que nós temos vivido em relação à guerra na Ucrânia, mas eu creio que não vai ser apenas um relato, mas eu tenho toda a fé no meu coração que Deus vai falar com você. E eu queria orar por isso. Abre suas mãos. Senhor, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por seu povo nesse lugar, obrigado por cada um que está aqui, Senhor, porque o Senhor ama cada pessoa. Eu peço, Espírito Santo, fale conosco, vivifica realmente a sua palavra em nosso coração, e que essa noite nós possamos ouvir a sua palavra, a sua voz, e que isso possa fazer grande diferença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine você, de repente, do dia para a noite, você que tem a sua vida, tem a sua família, tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem as suas finanças, tem o seu lazer, tem as coisas que você gosta, tem as coisas que você faz, tem os seus amigos, tem a sua igreja, essa igreja tão preciosa. Imagine que de repente você que é homem, você tem que despedir-se da sua esposa, você tem que se despedir dos seus filhos e filhas, e eles têm que deixar a sua casa no inverno, apenas com uma malinha na mão, e sair para fugir do país por causa de uma guerra. E eles estão indo para onde você não sabe aonde eles vão conseguir chegar, se vão conseguir chegar, e o que vai acontecer com eles. Imagine você que é mulher, ter que despedir do seu marido, junto com seus filhos, filhas, vendo eles despedir do seu pai, e vocês têm que embarcar nessa jornada de fugir, sem saber para onde, e o que apenas espera você é um futuro totalmente sombrio, escuro, incerto, difícil. Não só esse fato, mas imagina, né, as suas emoções, os seus pensamentos. Isso aconteceu com milhões de pessoas na Ucrânia. E sabe, isso que aconteceu foram com pessoas normais como eu e você. Pessoas que tinham toda a sua vida, professores universitários, médicos, advogados, trabalhadores da indústria, do comércio, pessoas que trabalhavam em serviços, cabeleireiros. Milhões de pessoas tiveram que passar por esse trauma. Todos nós acompanhamos isso na TV, nos noticiários. Nós vimos as imagens, os relatos, principalmente quando a guerra começou. E eu tenho certeza que todos nós ficamos comovidos. Eu acho que não tem uma pessoa aqui me ouvindo hoje que não ficou comovida com o que viu, com o que ouviu, com o que assistiu. Principalmente ao ver crianças e idosos nessa situação da guerra, tendo que fugir do país. E eu confesso que quando eu vi essas imagens no começo da guerra da Ucrânia, eu também fiquei comovido. Na verdade, eu fiquei muito, muito comovido. E o que eu fiz? Eu fiz o que talvez todo cristão pode fazer.
eu orei. E eu comecei a orar muito por essas pessoas, por essas famílias, clamando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus, a proteção de Deus, a salvação de Deus. E fiquei assim algumas semanas, e no final de semana eu fui viajar, trabalho, ministrando, e foi muito cansativo, né? Eu tive várias reuniões. Cheguei aqui no Rio, na minha casa, no domingo, final da tarde, muito cansado mesmo, e dormi. Quando chegou a noite, descansei, acordei numa segunda-feira. Faziam 4 semanas que a guerra na Ucrânia havia começado, e naquela segunda-feira de manhã eu fui orar, e eu estava orando, e eu como que tive uma visão, e eu via pessoas da Ucrânia, jovens, idosos, crianças, e eles falavam assim para mim: por favor, venha nos ajudar, por favor, venha nos ajudar. E eu ali chorei muito, porque eu senti muito a presença de Deus, senti o amor de Deus por eles. E eu levantei lá daquela sala e fui até a outra sala e disse assim para minha esposa, ela chama-se Fernanda. Eu disse: Fernanda, nós vamos para a Ucrânia ajudar as pessoas. E ela disse para mim na mesma hora: nós vamos juntos. E nos abraçamos ali chorando, oramos. Isso era uma segunda-feira. E interessante, nós não tínhamos naquele dia nenhum recurso para ir para a Ucrânia. E eu disse para ela: nós vamos e vamos levar ajuda para eles, e vamos ajudá-los. Segunda-feira à noite, naquele mesmo dia, nós tínhamos uma reunião de pastores da nossa igreja, e eu compartilhei isso com eles. E eles falaram: nós apoiamos vocês. Eles já nos conhecem, sabe como a gente é, cada um é de um jeito, cada um funciona de um jeito. E eles disseram: nós apoiamos, estamos com vocês, oramos ali juntos. Nós conhecemos muitas pessoas em muitas nações, porque a gente trabalha com missões. Mas aquele momento, até ali, a gente não conhecia ninguém na Ucrânia e ninguém na Polônia, porque a gente ia primeiro para a Polônia, que era onde estava mais havendo refugiados da guerra. Não conhecíamos ninguém. No outro dia, terça-feira, através de um amigo aqui do Brasil, eu mandei 2 mensagens no WhatsApp para 2 pastores na Polônia. Imagina você receber uma mensagem do outro lado do mundo, de uma pessoa que você nunca viu, nunca conhece, é um irmão. Você recebe uma mensagem dizendo assim: olha, eu sou do Brasil, gostaria de falar com você. Mesmo sendo irmão em Cristo, existe uma probabilidade de que essa pessoa não vai te responder, não é verdade? Ou dificilmente vai te responder. Mas meia hora depois, eu recebi uma mensagem de um desses homens, pastores, na Polônia, e me disse assim: daqui meia hora pode me ligar. E eu liguei, relatei para ele o que eu estava no meu coração, e disse para ele: eu e minha esposa, nós queremos ir para a Polônia e a Ucrânia, queremos ajudar os refugiados da guerra, as famílias, as crianças, os idosos, as pessoas. Nós vamos levar muitos recursos para ajudá-los, e nós queremos saber se você pode nos ajudar nisso. Ele disse: venha, nós vamos ajudar você, eu ajudo, eu vou levar você, vou ajudar você aqui na Varsóvia, capital da Polônia, vou ajudar vocês, levar em outras cidades da fronteira, eu vou estar com vocês, vou separar tempo na agenda para vocês. Eu agradeci muito, e quando eu desliguei o telefone, lembrando, eu não tinha recurso nenhum. Mas sabe, irmãos, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Dê um sorriso à pessoa ao seu lado, diga para ela assim: ó, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Quando Deus determinou que Ele vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Ele não precisa da ajuda de ninguém.
Ele é soberano, poderoso, Ele tem toda a autoridade, todo o poder para fazer. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. A maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, com os recursos dele, com as pessoas que Ele quer usar e assim por diante. E então eu agradeci, terça-feira, quarta-feira, nós recebemos a provisão, eu e minha esposa, de toda a viagem nossa, para a Polônia e para a Ucrânia. De uma maneira maravilhosa. Na quarta-feira, mesmo dia à noite, outro pastor da Polônia ligou para mim. E imagina que esse pastor polonês, ele sabe falar português. Isso é um milagre, irmão. Um polonês que sabe falar português é um milagre. E ele disse para mim que ele recebeu o português de maneira sobrenatural, porque ele gostava muito do Brasil, veio aqui para fazer uma entrevista, para fazer um curso bíblico. E no meio da entrevista ele começou a entender as pessoas falando com ele em português, e ele começou a responder em português, e desde esse dia ele fala português. E ele falou para mim, ele estava lá no norte da Polônia, fronteira com a Ucrânia, a guerra realmente intensificando, muitos milhares de ucranianos cruzando a fronteira da Ucrânia para a Polônia, e famílias, e ele estava ajudando lá no norte as pessoas, e ele disse para mim assim, vem, eu vou te ajudar também. Chegou quinta-feira, nós fizemos bem rapidamente uma arte para as mídias sociais e para o WhatsApp, e mandamos para os nossos amigos, irmãos, amigos, pastores, que nós conhecemos, temos relacionamento, gente que conhece a gente. E eles começaram a ajudar, começaram a enviar recursos, começaram a ofertar para isso. E depois de uma semana, nós tínhamos recebido ajuda do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Holanda, da Suécia, mais 2 países, e até de Singapura. Um casal de Singapura entrou em contato comigo, diz, nós queremos ajudar. E eu tinha falado com meu filho, que ajuda a gente no ministério. Eu disse para ele assim, ele chama-se Miguel. Eu disse, Miguel, eu tenho um sonho. Comecei a chorar. Falei para ele, meu sonho é levar essa quantidade de recursos para os ucranianos. E irmãos, esse valor que eu falei para ele, era muita fé para falar esse valor. Muita fé, muita. Uma semana depois, 5 dias antes da gente partir na viagem, nós tínhamos esse valor que eu tinha dito para ele, e mais 50%. Por quê? Porque quando Deus quer fazer uma coisa, Deus faz. E no dia 21 de abril, nós chegamos na Polônia, eu e minha esposa. E no outro dia, a viagem muito cansativa, nós descansamos. E no outro dia, de manhã cedo, nós na Varsóvia, capital da Polônia, nós fomos na estação central de trens da Varsóvia, onde nós sabíamos que havia milhares de refugiados. E a gente queria ter então o primeiro contato com eles, para poder ver de perto. Sabe, esse é o princípio, né? Jesus ensinou isso. Você precisa ver para sentir. Você precisa chegar perto. Amados, não dá para amar as pessoas de longe. Deus não ficou assim lá no céu, te amo, te amo, te amo, te amo, ó, te amo. Vai aguentando aí, aguenta firme, eu te amo. Não, Ele veio perto, Ele enviou Jesus, seu próprio Filho, Deus feito homem, e Ele esteve aqui, porque para amar tem que estar perto. Então nós fomos lá para a central, e nós estávamos muito na dependência de Deus. Outra coisa maravilhosa, quando Deus te dá uma direção, quando Deus fala algo com você, às vezes Deus não dá o plano completo, o projeto completo, Ele não dá o itinerário completo. Sabe o que você tem que fazer? Dê o primeiro passo e Deus vai se apresentar. Dê o primeiro passo e Deus vai aparecer, e Deus vai mover, e Deus vai falar, e Deus vai suprir, e Deus vai enviar pessoas. Nós estávamos em total dependência de Deus.
Primeira coisa que nós precisamos, de alguém que traduzisse para nós, do ucraniano para o inglês. Como é que nós íamos falar com esses refugiados ucranianos? Porque nós não sabíamos ucraniano, nem eles sabiam português. Então nós fomos para a estação e a primeira oração que nós fizemos foi: Deus, providencia alguém para traduzir para nós do inglês para o ucraniano. E chegamos nessa estação de trem, as coisas que mais cortou o nosso coração nessa viagem. Uma coisa importante, irmãos: as notícias sobre a guerra na Ucrânia diminuíram totalmente, mas a guerra cresceu, a guerra se intensificou. Sabe aquele começo que você via todo na mídia, todas aquelas imagens, reportagens? Aquilo lá piorou. Quando no dia 21 de abril nós chegamos na Polônia, havia 3,5 milhões de refugiados que tinham fugido da Ucrânia. Atualmente já está chegando a 7 milhões. E dentro da Ucrânia se movimentaram, fugindo de uma região que está debaixo de bombardeio para outra, 11 milhões de ucranianos. Então a situação, ela só piorou. As notícias diminuíram, mas a situação piorou. E o que mais cortou o nosso coração quando nós chegamos naquela central de trens, e havia centenas de refugiados, foi ver as crianças. Aquela criança com um olhar longe, quieta, sentadinha em cima de uma mala, olhando para o nada. Ver aquelas pessoas, aquelas mulheres, por fora a pessoa está sob controle, os idosos, as idosas. Por fora a pessoa está controlando a situação, mas por dentro está desesperada, e você vê nos olhos. Isso foi a coisa talvez mais difícil. Mas nós estávamos lá para ministrar, nós estávamos lá para ajudar. A gente não podia ficar tão emotivo. E andamos ali, e ali encontramos 2 jovens ucranianas. Nós perguntamos isso para várias pessoas, e as pessoas não entendiam o que a gente perguntava. Mas quando perguntamos para essas jovens: você fala inglês? Elas disseram sim. E elas disseram: nós somos ucranianas, falamos inglês, moramos nos Estados Unidos e viemos dos Estados Unidos para cá para ajudá-los. E nós perguntamos: você pode ajudar-nos aqui nessa central de trens para falar com eles? Elas disseram: nós podemos. E elas nos acompanharam todo o tempo que nós ficamos lá falando com as pessoas. Foi o nosso primeiro contato. Dali nós encontramos um pastor ucraniano que está servindo há 7 anos na Polônia, e tivemos com ele conversando bastante, uma irmãzinha traduzindo para nós a conversa para o inglês. E esse pastor disse o seguinte: Deus me trouxe há 7 anos atrás, eu não entendi porque Ele pediu para mim sair da Ucrânia. Hoje eu entendo que Ele me trouxe por causa dessa hora, desse momento. E ele me contou as centenas de ucranianos que estavam se convertendo nas ruas, porque tinham fugido do seu país. Eu não sei se você sabe esse dado: o país mais evangelizado, com mais cristãos de toda a Europa é a Ucrânia. Uau! Tem 12% de cristãos. A maioria dos países da Europa não tem nenhum por cento de cristãos. A Polônia tem 0,28%, 1/4 de 1%. E a Polônia tem 12%. E eles tiveram que fugir da Ucrânia. E o que está acontecendo? A maioria dos refugiados, sabe quem que está abrigando os refugiados? Na maioria, as igrejas. Uma igreja como esta aqui, lá na Polônia e nos países vizinhos da Ucrânia, e dentro da própria Ucrânia, se tornaram alojamento de refugiados. E eles recebem. E o que eles estão fazendo? Todo dia eles fazem culto, todo dia tem reunião de oração, todo dia tem alguma coisa que acontece. Então o que está sucedendo? Os ucranianos não cristãos estão alojados junto com os ucranianos cristãos. E eles estão se convertendo. A centenas, irmãos, aos milhares.
E foi uma conversa maravilhosa. Saí dali, encontrei outro pastor que nos levou e nós entramos pela primeira vez numa igreja ucraniana na Polônia, em Varsóvia, que estava abrigando refugiados. Quem já assistiu filme sobre o leste europeu, filme sobre Segunda Guerra, eu me senti como entrando num filme. A realidade lá é muito diferente, as igrejas não são como aqui. As igrejas são assim, sabe aquele lugar assim que você vai, que é longe, que tem um mallzinho, e tem oficina de carro, que é meio escuro, sabe assim, negócio de filme meio escuro, que você entra lá no fundo, tem um estacionamento, aí tem uma portinha do lado. Chegamos num prédio assim, à noite, subimos a escada, é onde a igreja funcionava. Quando eu entrei lá dentro, aí que eu entrei num filme mesmo, me senti entrando num filme. Sabe aqueles filmes da Segunda Guerra, de refugiados? A época é outra. A história está se repetindo. Porque nós entramos numa cozinha cheia de ucranianos e poloneses. Os irmãos poloneses conversando, tinham umas pessoas comendo, tinham umas pessoas em pé. Olhei num canto assim, cheio de sapatos, cheio de casacos, tudo pendurado. Olhei lá dentro assim, só colchão no chão, dentro do auditório onde a igreja se fazia culto. Pessoas lá dentro. E nós entramos, um pastor junto conosco, e lá também Deus providenciou uma irmã ucraniana que sabia falar inglês. E nos apresentamos, dissemos que estávamos lá, que a gente queria ajudar, que a gente era do Brasil e que a gente estava lá para levar ajuda. E aí eu disse assim para o pastor, que chama-se Vladimir, esse pastor ucraniano. Eu disse: nós viemos aqui ajudar. Tem uma igreja no Brasil que está orando por vocês, tem um povo no Brasil que ama vocês, e nós estamos aqui. Nós viemos, mas tem muita gente que veio conosco porque eles enviaram ajuda. Primeira coisa que eu gostaria que a sua esposa, essa irmã que fala inglês, 2 jovens aqui da igreja, fosse com a minha esposa num hipermercado aqui. Eles vão comprar tudo o que vocês estão precisando. Imagina uma igreja pequena, sem recursos, que está abrigando, cheia de refugiados, que está brigando já há mais de um mês, sem recursos, não tem dinheiro para comprar comida. Irmãos, quando eu falei isso, é que nem jogar uma bomba de amor dentro do lugar. Eles começaram a chorar, e aí começou um tumulto, porque os que tinham sido... Primeiro foi traduzido para o polonês, então os poloneses entenderam o que foi falado. Aí os ucranianos perguntaram para o polonês: mas o que é? Por que vocês estão chorando? Aí eles não conseguiam falar o que queriam falar. Aí eles traduziram para o ucraniano. Quando traduziram para o ucraniano, os ucranianos começaram a chorar e vieram nos abraçar. E eles falavam em ucraniano, falavam em polonês, e eu não entendia, e a irmã tentando traduzir, e eu também comecei a chorar. E o que eles falaram no final? O que eles falaram para nós? Falaram assim: se vocês vieram de tão longe nos ajudar, não só pela ajuda que vocês estão trazendo, mas isso para nós é um sinal que Deus nos ama, não se esqueceu de nós, que Deus está conosco, que Deus é por nós e que Deus vai cuidar da nossa vida. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós conhecemos Jesus. Jesus, você sabe quem Jesus é, eu não preciso falar para você quem Jesus é, você já sabe quem Jesus é, você conheceu Jesus. Nós somos os portadores da mensagem da salvação, nós precisamos pregar o Evangelho, mas escute isso que eu vou falar: palavras não custam nada. Você abrir a sua boca e falar, não custa nada. E sabe, as pessoas são muito cheias de discursos. As pessoas têm solução para tudo. Às vezes as pessoas falam assim: a igreja tem que ser assim, assim, assim. A igreja tem que ser... Irmãos, falar é fácil. Falar é só abrir a boca e falar, discursar. Mas às vezes são discursos vazios. A palavra de Deus diz assim, se eu e você, nós falarmos as línguas dos homens e dos anjos e não tivermos amor, não se vai aproveitar para nada. Só palavras, irmãos, não aproveita para nada. Palavras não custam nada. Gálatas 5:6 diz: se você é um seguidor de Cristo Jesus, tudo o que importa é a sua fé, que faz você amar os outros. É uma fé que faz você amar, é uma fé que age,
é uma fé que tem ações coerentes com o discurso. Sabe, irmãos, nós somos chamados a pregar, mas antes de pregar, nós somos chamados a viver, e é a nossa vida que dá autoridade para nós pregarmos. O mundo vai ouvir a nossa mensagem quando nos vê amando-nos uns aos outros, como Cristo nos amou. Jesus diz: vocês vão ser conhecidos não pelo discurso, mas pelo fato de vocês se amarem uns aos outros. Irmão, nós chegamos lá sem saber falar a língua, mas algo foi falado para aquelas pessoas. A Bíblia diz que toda lei se resume num só mandamento, que é esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, palavras versus ação. Nós precisamos ser o povo de ação, o povo de Deus. Nós somos chamados a fazer uma diferença na terra. Nós mostrarmos o fruto em vez de um discurso. Nós obedecemos a Deus. E então, quando isso foi, minha esposa foi fazer essa compra, e eu fiquei conversando com eles, e aí eles falaram assim para mim: vai começar uma reunião de oração, você quer participar? Eu disse sim. E eu entrei naquele auditório junto com refugiados cristãos, junto com refugiados não cristãos, 66 refugiados no lugar, algumas famílias inteiras, um banheiro, um vaso sanitário e um tanque com uma mangueira para tomar banho. E eles estavam alegres, eles não reclamaram de nada, ninguém me pediu nada, irmãos. Eles sabiam, porque eu falei, nós trouxemos recursos para ajudá-los. Ninguém pediu uma coisa para nós. E eu vi um milagre, eu tive a alegria de presenciar esse milagre naquela noite. O que eu vi naquela noite, que eu considero um milagre? Pela primeira vez na minha vida, eu vi cristãos e não cristãos orando junto, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, chorando na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, se derramando na presença de Deus. E naquela noite mesmo, eu vi ucranianos se convertendo a Cristo. Sem ninguém pregou, ninguém fez discurso, só no meio daquela oração eu vi pessoas entregando a sua vida para Jesus. Deus está fazendo algo poderoso. Por quê? Porque Deus consegue ser Deus, só Ele é Deus, ninguém é semelhante a Ele, e Ele consegue no meio do caos fazer coisas boas. Então milhares de ucranianos estão se convertendo, dentro da Ucrânia e fora da Ucrânia. E outra coisa que aconteceu, os ucranianos foram espalhados por toda a Europa. Eles saíram da Ucrânia, milhões deles, 7 milhões, e eles foram para todos os países da Europa. Eles já chegaram em todos os países da Europa. Chegaram até o outro lado da Europa, até o oeste da Europa, até Portugal, Espanha, Itália. E o que isso tem a ver? Se você sabe, eu não sei se você sabe, a Europa espiritualmente é o continente morto. É onde aconteceu a reforma protestante, onde teve muitos avivamentos, e hoje é um continente espiritualmente morto. Aqui no Brasil, tem prédios que eram boates, tem prédios que eram cinemas, e hoje são igrejas. E lá ao contrário, igrejas se tornaram bares, se tornaram boates, fecharam. O que aconteceu? Deus fez uma diáspora. Ele espalhou esses ucranianos por toda a Europa. Eles já são um país de muitos convertidos, e muitos estão se convertendo no processo da fuga. Daqui a um ano, esses ucranianos, o país que eles estiverem na Europa, eles sabem a língua. Eles são na Itália, vão saber o italiano, assim por diante. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pregar o evangelho. Sabe o que está vindo por aí na Europa, através, veja bem, no meio da guerra, sabe o que está vindo? No próximo ano, 2 anos, na Europa, um avivamento de Deus, poderoso, maravilhoso, através dos ucranianos, mas eles precisam da nossa ajuda. Eu creio que a igreja brasileira tem uma grande participação nisso. Essa nossa viagem à Ucrânia e à Polônia, eu creio que não foi só uma viagem para ajudar os refugiados.
Eu falei com todos os meus amigos, claramente, abertamente. Olha, eu estou indo, Deus pôs 3 coisas no meu coração. Primeiro, ir ajudá-los, levar ajuda mesmo para ele, alimento, roupas, coisas que eles precisam. Segundo, fazer conexões com eles, com pastores e igrejas na Polônia e na Ucrânia, com irmãos em Cristo. Porque eu creio que quando nós voltarmos, essas conexões, Deus vai usar para fazer algo que Deus quer fazer. E graças a Deus, Deus criou isso. Quando nós fomos e decidimos, eu disse, não conhecia ninguém, mas no processo, irmãos, em uma semana, quantas pessoas eu conheci, tive contato, e pessoas entrando em contato comigo, falando, meu WhatsApp, como assim, ele passou por um avivamento, ele despertou, ele não parava, irmãos, era agenda da Suécia, era agenda da Ucrânia, era agenda da Polônia, era pessoas falando, olha, tem esse contato, tem aquele contato. Bom, finalmente, nós fomos para lá, e eu falei para minha esposa, nós sabíamos disso, nós vamos entrar na Ucrânia. Deus tinha colocado isso no meu coração. E nós sabíamos dos riscos, nós sabíamos dos perigos. O país estava em guerra. Nós sabíamos que o exército russo não estava respeitando civis. Nós sabíamos que havia milícias que eram piores ainda, que estavam já dentro da Ucrânia. Nós sabíamos que tinha outros países estão ligados ao exército russo que estavam já bombardeando a Ucrânia. Nós sabíamos o perigo que a gente estava. A gente nunca tinha entrado num país em guerra, mas a gente sabia o perigo. A gente já tinha ido em muitos lugares perigosos, difíceis, tenebrosos, escuros, em muitos países do mundo, mas nunca tinha entrado num país em guerra. A gente sabia do risco. E a gente então, a gente queria ir e entrar, porque Deus tinha posto no nosso coração. Então, tinha sido criado um contato meu com um irmão polonês na cidade de Lublin, na Polônia. E ele estava cuidando de um centro de ajuda para os ucranianos. Era um centro cristão, eles alugaram um galpão, e missões cristãs, igrejas cristãs, principalmente da Europa, estavam enviando recursos. Eles compravam as coisas que precisavam, e todo dia eles enchiam 2 caminhões que entravam dentro da Ucrânia. E eu sabia que eu precisava de uma van. Eu pedi para ele o seguinte, olha, ele chama Martin. Eu falei, Martin, por favor, vê se arruma uma van que eu possa entrar na Ucrânia, porque a van que eu ia alugar na Polônia, eu sabia que não podia entrar na Ucrânia. Ele falou, está muito difícil, muito complicado, não são muitos veículos que estão podendo entrar, eu vou tentar conseguir. Quando eu me encontrei com ele pessoalmente, no 3º dia da nossa viagem, ele conversou, falou várias coisas, e ele disse assim para mim, sobre a van, eu não consegui a van. Não vai dar para vocês entrarem na Ucrânia. Ele falou, e além disso está muito perigoso, a viagem até a cidade que a gente ia, que é Lviv, ele disse, está levando 5 horas, 150 quilômetros, e está levando 2 dias para voltar. Mas vocês não vão poder ir, porque não consegui a van. O pastor brasileiro, que está na Polônia há 21 anos, estava conosco, acompanhando a gente, ele virou e falou assim para nós, isso é resposta de oração. Eu estava orando para vocês não entrarem, é muito perigoso. Esse Marte falou, realmente está muito perigoso. Mas como vocês não vão, ele disse, então foi a resposta da minha oração, vocês ajudam, vocês vão ajudar, já estão ajudando, vão ajudar aqui da Polônia. Eu fiquei quieto, respeitei eles estavam ali, né, me apoiando. Mas quando eu fiquei sozinho com a minha esposa, Fernanda, eu disse para ela, Fernanda, nós vamos entrar na Ucrânia. Como eu não sei, Deus falou conosco, Deus falou comigo, nós vamos entrar. Eu não sei nem se for a pé, nós vamos entrar. No outro dia nós fomos e ficamos alojados numa igreja que estava recebendo refugiados, numa cidade chamada Jamosh, que fica pertinho da fronteira com a Ucrânia. E eu pedi para os pastores de lá nos levarem até a fronteira, porque eu queria saber se dava para entrar a pé, e como que ia funcionar. E lá na fronteira eu fiquei sabendo que não podia entrar a pé. Por quê? Porque a fronteira estava fechada para qualquer pessoa entrar a pé. Só estava aberta para os ucranianos saírem a pé, mas ninguém podia entrar a pé. E vi que não dava para entrar a pé.
Eu disse para Fernando, minha esposa: Fernando, a pé nós não vamos entrar, mas nós vamos entrar. Querido, quando Deus fala uma coisa, pode estar tudo impossível, pode estar tudo fechado na sua frente. Se você obedecer e se você crer, Deus vai fazer. A sua parte é continuar firme na sua fé. Saímos dessa fronteira e voltamos para a cidade de Zamość, aonde nós estávamos alojados. No carro dirigindo estava o pastor ucraniano dessa igreja, o pastor brasileiro que mora na Polônia, e eu e minha esposa. E quando estava chegando na cidade, eu disse assim para esse pastor esse pastor brasileiro que chama Antero. Eu disse: Antero, está sendo tão intenso, porque, irmãos, imagina essa viagem, a gente acordava às 6 da manhã e ia dormir quase meia-noite sem parar, comprando coisas, entrando em hipermercados, enchendo a van de coisas, distribuindo alimentos, suprimentos, fraldas, remédios, nos lugares que tinham refugiados. A gente encontrava refugiado por todo lugar, nas ruas, em centros provisórios, nas igrejas. Então, o nosso dia assim era muito intenso. Eu disse para o Antero: Antero, quando chegar lá na cidade, será que a gente pode ir num café, tomar um café? A gente sentar 15 minutos, tomar um café, respirar assim, e a gente conversar um pouquinho. Ele disse: lógico, vou te levar num café. Quando nós chegamos na porta do prédio da igreja, ele disse assim: só vamos lá que nós vamos precisar trocar de carro. O pastor Leonídio, ucraniano, ele tem que ir com o carro dele para outro lugar, eu vou pegar meu carro e nós vamos. Ele estava com a chave no bolso. A gente ia descer de um carro e entrar em outro. Quando nós chegamos na porta do prédio da igreja, a esposa do pastor ucraniana também, estava lá e disse assim: olha, entrem que eu fiz café para vocês. Esse pastor Antero disse assim: Fred, nós não podemos negar isso, porque ela fez o café para a gente. Nós vamos ter que tomar um café aqui. Eu disse: está ótimo, não tem problema nenhum. Vamos entrar lá, a gente senta na cozinha. O que a gente ia fazer no café, a gente faz na cozinha. Sentamos na cozinha, eu, minha esposa, esse pastor Antero, o pastor Leonídio, a esposa dele, estamos tomando café. Nunca vou esquecer a cena, irmãos. 10 minutos nós estamos ali sentados, conversando, relaxando um pouco. Entra um jovem pela porta da cozinha. Sabe aquele jovem de Deus? Sabe um jovem que você nunca viu na vida, você não conhece, não sabe quem é, mas que quando ele entra, você olha nos olhos dele, no semblante dele, e fala: esse é de Deus. Ele entrou falando em ucraniano, cumprimentou assim, e chegou até o pastor Leonídio e deu um beijo no rosto dele, sentou. Quando ele sentou, eu perguntei para o pastor. A conversa era complicada, irmãos. Eu perguntava, às vezes em inglês, quem sabia inglês traduzia para o polonês ou para o ucraniano, a pessoa respondia, vinha assim, né? Ou eu falava em português, traduzia para o polonês, aí traduzia para o ucraniano, voltava. E eu perguntei: quem é esse jovem? E aí esse pastor ucraniano disse assim: ele é meu filho de criação. Ah, sim. E aí ele falou assim: ele passou aqui para me dar um beijo, que ele está indo para a Ucrânia. Eu digo: como assim ele está indo para a Ucrânia? Ele disse: ele é um empresário, mas quando começou a guerra, ele se ofereceu e ofereceu o caminhão que ele tem para vir à Polônia e sair da Polônia, entrar na Ucrânia, sair da Ucrânia, entrar na Polônia, sair da Polônia para a Ucrânia, para levar mantimento e ajuda humanitária. Eu disse: é isso? Ele disse: é isso. Falei: como é o nome dele? Ele falou: o nome dele é Dima. Eu falei: pergunta para ele se ele leva eu e minha esposa para a Ucrânia com ele. E ele perguntou em ucraniano para ele. Irmãos, precisava ter filmado a cara do Dima quando ele ouviu essa pergunta. A cara dele foi assim, mais ou menos assim: eu vou levar 2 brasileiros que vieram do outro lado do mundo para entrar comigo na Ucrânia no meio dessa guerra. A resposta dele, ele disse assim: eu tenho 2 lugares, 2 poltronas no meu caminhão, para 2 pessoas. E quando ele falou isso, ele falou em inglês. Eu falei: você fala inglês? Ele disse: sim. Eu digo: você é a resposta de Deus para nós.
Você tem autorização do governo da Ucrânia para levar ajuda humanitária para dentro da Ucrânia. O pastor já tinha me dito isso. Ele era cristão, o pastor tinha dito, desde criança ele frequenta a nossa igreja lá na Ucrânia. Você é cristão, você tem autorização, você tem o caminhão, você tem 2 lugares no caminhão, você é a resposta de Deus e você fala inglês. E aí começou uma conversa, parecia um filme, irmãos, traçando toda a estratégia de que dia, de que hora, como que ia entrar na Ucrânia, por qual lugar, por qual fronteira, qual ia ser o itinerário, o caminho, como que ia fazer a compra de alimentos para encher o caminhão antes de entrar e tudo. E ficou decidido que nós íamos numa terça-feira. Quando terminou a decisão, a esposa do pastor, e eu queria falar com um pastor lá na Ucrânia, perguntei para ele, você consegue que eu converse com o seu pastor na Ucrânia? Uma entrevista com ele, um tempo. Ele falou, consigo. E depois terminou toda a combinação, a esposa disse, terça-feira é dia de culto, vai ter culto lá na igreja à noite. Eu falei, maravilha. E quando terminou também toda a combinação, ele disse assim para mim, o Dima, eu disse para ele, né, tá tudo combinado. Eu pensei que a gente ia conseguir ir bem cedinho, 3 horas da madrugada, passar o dia e voltar no mesmo dia. Ele disse, não consegue, você vai ter que dormir lá. Eu disse para ele, está tudo combinado, a única coisa é que eu não sei onde a gente vai dormir, mas não tem problema, a gente dorme em qualquer lugar, a gente pode dormir até no caminhão. Ele disse, não, você vai dormir na minha casa, eu vou te hospedar. Irmãos, quando chegou o dia da gente ir, você imagina que agora nós estamos dentro da Ucrânia, nós estamos recebidos por uma família de ucranianos, ele tem a esposa, 2 filhos, um de 9 anos, um de 7 anos, essa família recebeu a gente com alegria, com amor. Deus faz as coisas, né? Deus é incrível. Assim Ele também faz na sua vida. Vira a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você tem uma missão. Você sabe qual é a sua missão, não é? Você está cumprindo sua missão aqui no Rio de Janeiro, talvez. Deus está com você, querido. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus tem as pessoas, Deus tem as conexões, Deus tem os recursos, Deus tem o tempo, Deus tem a hora, Deus tem o momento. Imagina, nós estávamos nessa viagem, essa viagem ia durar 2 semanas, nós não tínhamos tempo, assim, nós não tínhamos assim 1 mês para esperar uma resposta. Deus respondeu no mesmo dia, olha que coisa incrível, porque Ele é maravilhoso. Muito bem, eu já estou indo para a parte final, tá? Não quero cansar você, tá bom? Vira a pessoa, dá um sorriso para ela ao lado, diz assim, olha, o Fred é gente boa, ele já vai terminar, não precisa ficar cansado, aguenta firme. Muito bem, na véspera de ir para a Ucrânia, nós encontramos esse pastor polonês, que fala português, lembra dele? E encontramos em outra cidade, outra região, eu fui com a van, cheia de alimentos. E ele pegou e combinou com os pastores lá da Ucrânia. Esses 2 pastores saíram de dentro da Ucrânia, porque só podem sair os homens acima de 62 anos. Como esses pastores têm mais de 62 anos, eles podem sair e podem entrar. Eles saíram com uma van vazia, nos encontramos num estacionamento de um supermercado perto da fronteira, e passamos todo o mantimento da nossa van para a van deles. E naquele lugar nós fizemos um culto. Oramos juntos, abraçamos, choramos. Eles falando em ucraniano, o pastor Tomás, né, traduzindo para a gente, para o português, porque ele fala português, fala ucraniano, fala português, fala polonês, fala russo. E foi uma coisa linda. Você imagina, esses irmãos você nunca viu. Sabe, irmãos, a igreja é a coisa mais maravilhosa que existe nessa terra. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. Encontrei esses irmãos ucranianos sem nunca ter visto. Nos abraçamos como irmãos. Nós oramos juntos. A igreja é uma só, irmãos. A igreja se reúne em muitos lugares. A igreja é constituída de pessoas diferentes. Mas Jesus só tem uma igreja. É a igreja dele. É a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Lá no céu não vai ter nome de igreja, não vai ter nada. Nós vamos ser a família de Deus, um povo só. Nós já somos esse povo. E a igreja está ativa na terra. Muito bem. Quando terminou esse tempo, eu disse assim para o pastor Tomás, eu quero conversar com você, eu quero conhecer você melhor, vamos tomar um café. E a gente acabou jantando juntos.
Eu, minha esposa, ele e a esposa dele. Conversamos muito, ele é muito entendido, ele falou muitas coisas da guerra que nós não sabemos, muitas coisas das realidades do leste europeu, da realidade dos russos. Os russos, o povo russo, a população russa também está sofrendo, também padece muito, mesmo antes da guerra. É muito difícil a vida do russo comum lá na Rússia, não é fácil. E no final ele falou assim: olha, o pastor Antero me falou que amanhã vocês vão entrar na Ucrânia. Eu acho que vocês sabem todo o perigo que vocês estão correndo, mas eu preciso falar de todo o risco que vocês estão correndo. Eu posso falar? Eu digo, pode, claro, irmão, fale. E ele falou de muitos riscos. Ele falou assim para nós: a fronteira que vocês vão passar, ela está 2 horas da outra fronteira no norte com a Bielorrússia. A Bielorrússia está unida à Rússia contra a Ucrânia. E uma coisa que vocês não sabem, eu sei porque eu tenho contatos no governo, eu tenho pessoas dentro do exército polonês, que é contato meu, de confiança. O exército da Bielorrússia está na fronteira com a Ucrânia, pronto para invadir a Ucrânia. Se vier uma ordem da Rússia, eles vão invadir a Ucrânia. Qual é o projeto? Eles vão invadir e eles vão fechar as fronteiras da Ucrânia com a Polônia, que é por onde está saindo mais refugiados, que são as rotas de fuga. Se eles invadirem, em 2 horas eles conseguem entrar e fechar todas as fronteiras. E vocês não vão poder, vocês vão entrar, se isso acontecer, vocês não vão poder voltar. E se eles entrarem, o que vai acontecer? Em 3 horas eles vão chegar na cidade que vocês vão na Ucrânia. Então ele disse assim, ó, se isso acontecer, vocês vão ter que fugir em linha reta para o sul, e vocês vão sair lá na Tchecoslováquia, lá na fronteira, e eu vou buscar vocês. Vocês têm que saber que esse risco é real, é iminente. Eu estou informando vocês. E aí ele disse assim, eu vou manter vocês, cada 2 horas eu vou mandar uma mensagem para vocês, de como que está a situação. Se eu mandar uma mensagem, o exército da Bielorrússia invadiu, vocês têm que imediatamente descer para o sul, em direção à Tchecoslováquia. Vocês vão ter que passar por meio da zona da guerra. Vocês precisam saber disso. Eu disse, está ótimo, obrigado. Como Deus cuida de nós, né, irmãos? Imagino que agora, né, eu tenho uma pessoa que me ama, que me conheceu, e ele vai cuidar de nós enquanto a gente está entrando lá na Ucrânia. E aí, quando eu cheguei lá na igreja que a gente estava alojada, o outro dia a gente ia entrar na Ucrânia, né? Eu vivi coisas que eu nunca pensei. Eu falei, Fernanda, naquela noite eu perguntei para minha esposa, nós temos uma aliança, eu e a Fernanda. Nós nos convertemos faz 40 anos, nós estamos no ministério há 34 anos, nós temos uma aliança, nós fazemos as coisas juntos. Mas naquela noite eu perguntei para ela, Fernanda, existe alguma possibilidade de eu entrar na Ucrânia e você ficar aqui? Você fica aqui, eu vou, faço tudo que tem que fazer e eu volto. Ela diz assim para mim, não existe possibilidade nenhuma. Essa possibilidade, ela não existe. Nós viemos juntos, nós vamos juntos. Eu pensei comigo, a gente já sabia dos riscos, né? No meio de uma guerra, tudo fica complicado. E eu pensei assim, se alguém pegar a gente, tirar nossos documentos, nossos passaportes, nossos cartões de crédito, nosso dinheiro, o que nós vamos fazer, né? Então naquela noite antes de dormir, eu peguei a calça jeans que eu ia usar na viagem, eu virei ela do avesso, coloquei o telefone do pastor Tomás, o telefone da minha filha que mora na Argentina, o telefone do Miguel, meu filho, que mora no Rio. Porque eu pensei, se tirar tudo de nós, pelo menos a gente consegue se comunicar. Coisa que eu nunca pensei que eu ia viver. Mas sabe, irmãos, uma coisa impressionante? Aquela noite, quando eu deitei, eu senti a presença de Deus. 40 anos que eu ando com Jesus, eu senti a presença de Deus de um jeito que eu nunca senti na minha vida. A realidade da presença de Deus, a proteção de Deus. Muito bem, quando nós cruzamos bem de manhã cedo a fronteira com a Polônia e com a Ucrânia, levou 1h30 para cruzar a fronteira, por causa da guerra. Quando nós entramos, tudo muda, o ambiente muda,
Eu não sei, eu não consigo, não tenho tempo, não consigo descrever com você assim, em palavras, como é um ambiente você entrar num país que está em guerra. Tudo muda, irmãos. O ambiente espiritual, a opressão no ar, o medo, as coisas, tudo, as casas desertas, as fábricas fechadas, o comércio fechado. Você não vê ninguém nas ruas, só vê barricada, e só vê exército, e só vê movimentação de guerra. É uma coisa muito pesada. Quando nós entramos na Ucrânia, 15 minutos dentro da Ucrânia, eu sabia que em meia hora eu ia perder o sinal do celular. Eu tinha avisado meus filhos, eles ficaram me monitorando aquela localização em tempo real que tem no WhatsApp. Eles sabiam que eu ia entrar, meia hora eles iam perder a minha localização, e eu só iam receber a localização 5 horas depois, quando eu chegasse na cidade, na casa do Dima, que tinha internet. A família ficou orando bastante por nós. Quando nós entramos na Ucrânia, 15 minutos dentro da Ucrânia, eu recebi uma mensagem do pastor Tomás no WhatsApp. Ele falou assim, a mensagem dele é assim: Fred, hoje o dia vai ser tranquilo. Hoje tem uma negociação da parte da Ucrânia e da Rússia lá na Turquia, com a mediação do presidente da Turquia. Como tem essa negociação hoje não, Bielorrússia não vai invadir a Ucrânia. Pode ir tranquilo. E eu pensei, Deus, obrigado. O Senhor é bom, a gente confia em Ti, o Senhor abre o caminho para nós. Vou terminar com isso. Quando chegamos lá na Ucrânia, na cidade de Lokach, fomos recebidos na casa do Dima, ficamos um pouco ali e fomos para a igreja. Eram umas 6 horas da tarde, ainda era dia. Cruzamos muitos vilarejos na viagem, muitas cidades. Tudo é diferente na guerra. E quando nós chegamos lá, ia ter o culto, conversamos com os pastores um pouco, tinha uma irmãzinha traduzindo para o inglês, como sempre Deus proveu, e começou o culto, eles deram a oportunidade de eu falar no culto. Minha mensagem foi esta: Deus ama vocês, Deus não esqueceu-se de vocês, a igreja é uma, existe uma igreja no Brasil que está orando por vocês, que enviou ajuda para vocês. Irmãos, todas as pessoas começaram a chorar. E tem uma música no Brasil, de muitos anos atrás, do Asaf Borba. Quem conhece Asaf Borba? Que a música só tem uma palavra, que é Jesus. Que ele canta Jesus, Jesus, Jesus. E eu ensinei esse cântico, eles cantaram conosco, juntos, os ucranianos. E quando terminou, eles mostraram todo lugar onde eles recebem refugiados. Quero terminar rápido. O que essa igreja está fazendo, irmãos? Toda semana eles pegam 2 ônibus vazios, que eles conseguiram do governo, e um caminhão cheio de alimentos. Eles vão para a zona de guerra, lá onde está tendo bombardeio mesmo. Eles entram com os 2 ônibus vazios, eles deixam todo o mantimento, e eles voltam com os ônibus cheios de pessoas, e com o caminhão vazio. Pessoas idosas, crianças que têm que sair de lá, têm que fugir de lá, têm que ir embora de lá. O pastor dirige um dos ônibus, outro irmão dirige outro ônibus, outro irmão dirige o caminhão. E eles vão em equipes. Eles contaram tudo isso para nós. Eles estão recebendo dentro da igreja, como todas as igrejas. A igreja se tornou um lugar de refugiados. Eles estavam fazendo uma reforma no local que é próprio, um prédio grande. Eles pararam a reforma, pegaram todo o dinheiro que tinha sido para a reforma e estão usando para ajudar os seus irmãos ucranianos. E então foi lindo conhecer isso. Quando terminou o culto, nós estamos conversando, tocou a sirene. Mas eu estou lá, Aí o pastor falou, esse pastor, ele chama Valerie, ele falou assim, a sirene. Eu falei, a sirene? Ele falou, tem algum avião aqui em cima. A gente só não sabe se é um avião russo ou um ucraniano. Eu pensei comigo, daqui a pouco nós vamos saber. Desculpa, tá, irmão, que eu pensei, daqui a pouco nós vamos saber. E eu fiquei assim olhando o que eles iam fazer, se iam correr, se iam pro porão. Ninguém se mexeu, também fiquei ali. Quando saímos para a porta, já era 8 e tanto da noite, então já tinha anoitecido. E eu tive uma experiência muito incrível, porque quando eu saí para fora, irmão, não tinha uma luz acesa, era um breu. Eu virei para o Dima e falei assim,
Acabou a energia? Ele falou: não, Fred, é a guerra. Nada acende à noite, para não ficar visível, para ser um alvo dos bombardeios, dos aviões. Digo: ah, entendi. E naquela escuridão nós fizemos uma transferência do nosso caminhão, do caminhão dele, né, para o caminhão da igreja, de tudo que a gente tinha comprado, que ia ser levado no outro dia para dentro da zona de guerra, para alimentar pessoas. Muitas pessoas, elas passam fome e muita necessidade nas áreas onde está tendo bombardeios da guerra. Conhecemos uma ucraniana na Polônia, que ela ficou mais de 30 dias, com 30 e tantas pessoas, escondida num porão, e eles só tinham alguns pães, e eles dividiam os pães 2 vezes por dia, em pedacinhos, e eles oravam para Jesus suprir eles. Muitas pessoas estão passando coisas assim, né? E nós somos a igreja, né? A igreja está lá, né, se dando, crendo, ajudando, se envolvendo. Muitas igrejas no mundo estão ajudando, muitas missões cristãs estão ajudando. A ajuda efetiva assim para o dia a dia, quem está fazendo mesmo, em todos os lugares que eu fui com refugiados, é a igreja. E a necessidade só aumenta. Apesar de ter ajuda, a necessidade é gigantesca. São milhões e milhões de pessoas. O que está acontecendo agora? Como já faz mais de 4 meses, vai chegar a 5 meses a guerra, as pessoas que estão dentro dos abrigos de refugiados, por exemplo, nas igrejas, pessoa que já está há muitos meses, agora começa a ter uma crise da saúde emocional. Irmãos em Cristo às vezes, porque a família está longe, porque tem notícia de pessoas parentes que às vezes morreram na guerra. A pessoa está ali, só ali, ela fica ali, não tem como sair, não pode sair, não sabe se comunicar no país que ela está. Toda essa situação demanda muito, assim, a alma da pessoa é colocada num extremo, longe da família, longe do marido, as crianças. Conhecemos uma irmã que ela sozinha fugiu com 5 filhos, 2 adolescentes, 3 crianças. Então já está meses. Então alguns não é muitos, mas alguns eles têm feito o seguinte: eles às vezes conseguem um pouco recurso, eles vão e voltam para dentro da Ucrânia, e entram assim 1 hora para dentro, para ver como está, e aí eles vão lá ver que não dá para ficar, volta de novo para o país que eles estavam. Tudo isso é muito difícil, uma tragédia dessa guerra que separou milhões de famílias, irmãos. Milhões de filhos foram separados dos seus pais, milhões de esposas foram separadas do seu marido, porque só pode sair os idosos, as crianças e as mulheres. Quando cruzaram as fronteiras e cruzam as fronteiras, né, milhões cruzaram a fronteira. Nós ouvimos lá na fronteira essas histórias, bem lá na fronteira, conversando com as pessoas cristãs que estão lá, às vezes para receber essas pessoas, que às vezes chegava crianças chorando, cansadas, crianças 2, 3 dias sem trocar fralda, né, naquele trauma, no frio. É toda uma situação muito difícil, mas nós somos o povo de Deus, não é? O povo que faz diferença. Então, que nós sejamos um povo de ação, né? E não apenas um povo de palavras. Que Deus use a nossa vida, amém? Que Deus use a sua vida, e que sempre a gente vai poder fazer alguma coisa. Sabe, Jesus ensinou na parábola do filho, do bom samaritano. Jesus ensinou isso. Quem quer ser o próximo? Aquele homem perguntou para Jesus: mas quem é meu próximo? Jesus contou a história do bom samaritano. Nessa história ele ensinou o seguinte: o nosso próximo é qualquer pessoa na nossa frente que está com necessidade. Pode ser uma pessoa lá no seu prédio, dentro do elevador com você, pode ser uma pessoa ali no sinaleiro, pode ser uma pessoa no seu trabalho, e pode ser uma pessoa lá do outro lado do mundo, em necessidade. É o seu próximo. Quando eu vi aquelas imagens na TV, da guerra, os idosos, as crianças, eu pensava assim, irmãos,
E se fosse meus avós, o que eu ia fazer? E se fosse meus pais? E se essas crianças fossem meus netos? Tem 4 netos. O que eu faria? E porque eu fiquei perguntando assim, Deus falou para mim: você vai lá. Nós criamos conexões lá, dentro da Ucrânia, na Polônia. Até hoje, toda semana, nós enviamos ajuda e nós temos contato com as pessoas. Existem muitos relatos difíceis, mas existem também maravilhas que Deus está fazendo. Amém, queridos? Eu quero mostrar algumas fotos, não sei como é que vai ficar o formato aí, se vamos conseguir. Essa foto são as 2 jovens que traduziram, as primeiras tradutoras. E nós conhecemos dentro da central de trens lá da Varsóvia. Pode passar, por favor. Essa foto eu tirei. Eu quis tirar a criança de costa porque eu não queria expor o rosto dela, o rosto da criança. Essa criança está sentada na central de trens da Varsóvia, enquanto a mãe está ali do lado numa fila para receber comida. O rosto dessa criança, irmãos, o olharzinho dela longe, perdido, para mim assim cortou meu coração. Muitas crianças, né? Pode passar, por favor. Essa é a primeira igreja que nós chegamos que tinha refugiados, lá na Varsóvia. Lá dentro é o salão onde está acontecendo uma reunião de oração. E quando eu vi, né, esses casacos, esses sapatos, quando eu falei com vocês, eu entrei dentro do filme, né? Não sei se você assistiu aquele filme, O Refúgio Secreto. Um filme muito antigo, que conta como uma família holandesa cristã recebeu judeus dentro da sua casa, que eram perseguidos pelo nazismo, né? E lembrei muito dessa história. Pode passar. Isso é lá na fronteira, quando nós fomos na fronteira, o dia que nós ficamos sabendo que a gente não poderia entrar a pé. E foi no mesmo dia que nós conhecemos o Dima, né? Pode passar. Esses são, o que está ao meu lado ali, é um pastor Vladimir, da Ucrânia. O que está ao lado dele é o pastor Tomás, pastor polonês que fala português. E o outro que está do outro lado é o outro pastor lá da Ucrânia que vieram buscar os mantimentos que a gente havia doado. Pode passar. Esse que está aí do meu lado, à minha direita, né? É o Dima. Olha a cara dele, irmãos. Gente de Deus, né? E o que está ao lado é o pai de criação dele, que é o pastor Leonide. E aí o caminhão está cheio de coisas, de mantimentos, que a gente foi levar para a Ucrânia. Pode passar. Essa é uma irmã ucraniana, o que está do lado mais baixinha é minha esposa, Fernanda. Vou contar rapidinho essa história. No meio da viagem eu recebo uma mensagem de um irmão de Curitiba. Diz: Fred, eu estou mostrando os vídeos da viagem que você manda. Eu mostrei para o meu sócio não cristão. Quando eu mostrei, ele começou a chorar. E ele disse assim: não, nós precisamos ajudar, não precisamos ajudar mais. E decidiram enviar 1 tonelada de alimentos. E nós vamos pagar 1 tonelada de alimentos. Vê aí quanto custa. Eu fui lá no mercado, conferi, custa tanto. Eles fizeram um depósito. Eu entrei com a minha esposa no macro da cidade de Lublin e fizemos a compra de 1 tonelada de alimentos. E a minha esposa perguntou para mim, a gente fazendo a compra, perguntou: onde nós vamos entregar essa compra? Eu disse: olha, filho, nessa cidade aqui a gente ainda não conhece ninguém, nenhum lugar de refugiados. Deus vai mostrar, né? Alguém está precisando, né? Isso aqui é para alguém. Essa doação não é à toa. Quando eu estou terminei a compra, estou indo para o caixa. Eu recebo um telefonema daquele Martin, que ficou de providenciar a van, que mora nessa mesma cidade. Ele diz assim: Fred, você está aqui em Lublin? Eu digo: sim, eu cheguei há faz 3 horas. Estou aqui no macro fazendo uma compra. Ele mandou outra mensagem para mim: essa compra é de alimentos? Eu disse: de alimentos. Ele disse: você não quer trazer nesse lugar que eu estou? Que aqui eu estou num centro de refugiados, tem muitas pessoas, acabou a comida, ele só tem cebola. Eu disse: eu vou levar aí. Chegamos lá com 1 tonelada de alimentos. Essa irmã chorava tanto, porque essa é a irmã que ficou 30 dias no porão na Ucrânia, comendo só pedacinhos de pão.
E quando ela viu aquela comida toda chegando, a pessoa sente a presença de Deus, né? Sente o amor de Deus. E conhecemos esse lugar cheio de crianças e idosos. Pode passar para frente. Acho que acabou as fotos, né? Sim. E agora você... isso é a igreja na Varsóvia. Eu tô ministrando para eles, né? E está sendo traduzido para o ucraniano. Esses todos são refugiados que fugiram, né? Tá, acho que já passou, né? É isso. E o próximo vídeo, esse é dentro da igreja na Ucrânia. Isso é na cidade de Lukács, dentro da Ucrânia. É isso, está passando de novo. Deu. Obrigado. E agora eu queria que você visse um pequeno vídeo, é rápido, que tem algumas coisas. Eles já vão passar para nós. Se não sair o som agora, não tem problema não. O som é só um fundo. Não tem problema. Essa é a família do Dima, na casa dele. São centros, né, de refugiados. Eles ainda precisam muito da nossa ajuda, irmãos. Deus pôs essa causa no meu coração. Eu, em 34 anos de ministério, eu procurei adotar um princípio de não pedir nada para ninguém, mas por esse povo eu estou pedindo, né? Por esse povo eu estou dando a minha cara, né? Porque foi algo que Deus pôs muito no meu coração. Então, se você puder ajudar, você precisa saber, a sua ajuda faz diferença. Faz diferença, né? Não tenho tempo de contar quantas histórias, quantas coisas lindas Deus fez através disso. Então tem um Pix aí, que é ucrania@vidario.com.br. Se você puder fazer um Pix agora, você faz, se Deus pôs no seu coração. Se você não puder fazer agora, tira uma foto, né? E ore por isso, e se disponha diante de Deus, porque eu creio que nós vivemos um tempo na terra, que Deus, um tempo difícil, não é um tempo fácil, né? Mas eu creio que nós unidos, a igreja unida, nós vamos ver Deus fazer coisas grandiosas, maravilhosas. Uma das coisas que Deus também está usando no sentido que Deus usa o caos para fazer o bem. Deus está quebrando barreiras entre igrejas, barreiras de muito tempo.
de muitas nações, e as igrejas estão se unindo. Uma coisa incrível, irmãos, eu tive em todas essas igrejas na Polônia e na Ucrânia. Eu não sei o nome de uma igreja. Se você perguntar como chama a igreja que você foi lá na Ucrânia, eu não sei, é a igreja de Jesus. Como chama as igrejas da Polônia? Eu não sei o nome. Porque eu quero te contar, não era importante perguntar o nome, e não tive tempo nem de perguntar o nome. Por causa da necessidade, entende, irmãos? Mas é lindo ver Deus unindo, e Deus está nos unindo.